Opa, rapaz, no canal. Esse é mais um vídeo aqui de... Peraí. Esse é mais um vídeo aqui de Civilização Parkour, episódio 5. Então, bora começar. A batalha parkour começa agora. Ai, cacete, eu tô lascado. Por que minha primeira batalha tinha que ser logo contra o mestre parkour? Salto de 3 blocos de distância. Beleza, um salto de 3 blocos, vamos nessa. Eu acho que dá pra sobreviver esse round. Na civilização parkour, não é surpresa nenhuma que as pessoas enfrentem umas às outras com mais parkour. Se alguém te ataca com um salto e você não consegue replicar, você sofre dano. Ah, isso não é nada bom, já perdi 4 corações. Esse salto foi fácil, mas acho que a disputa vai acabar antes do que eu pensava. Se prepare pro meu próximo ataque. A pior parte das batalhas parkour é que você não pode atacar o seu oponente antes de defender o ataque dele. E pelo que eu tô vendo do próximo ataque, possivelmente eu não vou atacar o mestre parkour tão cedo. Sua vez, 4 blocos de distância por 3 blocos na diagonal. Tá legal, não custa tentar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ai, caramba, é muito longe. Como é que ele conseguiu acertar esse salto de primeira? Eu tava torcendo pra ter sorte, mas a sorte não tava do meu lado. Eu errei o segundo salto e acabei só com 2 corações. Isso tá muito divertido. Mais um ataque e você vai sumir pra sempre. O mestre parkour tinha razão. Se eu não conseguisse defender o próximo ataque, seria game over pra mim. Tudo que eu podia fazer naquele momento era torcer pro mestre parkour errar o salto dele. Assim, pelo menos, eu teria uma chance de tentar atacá-lo. Ele não vai acertar de primeira, né? Ai, acertou, miserável. Chegou o seu fim como profissional. Um salto de 3 blocos na vertical vai selar o seu destino. Era isso. Toda a minha história na civilização parkour dependia daquele salto. Era um salto de 3 blocos na vertical. Quando eu subi de nível e me tornei um profissional, eu achei que os meus dias de sobrevivência na civilização parkour tinham terminado. Mas logo me dei conta que eu não sabia nada da sociedade parkour. Mesmo sendo um profissional, não estava nem perto de chegar no topo da civilização parkour. Os profissionais são os trabalhadores dessa sociedade. Todos os dias temos uma nova tarefa para cumprir. E eu descobri da pior forma o que acontece quando não cumprimos as nossas tarefas, porque bastou não fazer a minha tarefa uma vez que o mestre parkour apareceu e me desafiou para uma batalha parkour. E naquele momento eu tinha que dar o salto mais difícil de toda a minha vida se eu quisesse sobreviver. E era isso. Tudo que eu passei até aqui para conseguir subir de nível e me tornar um profissional teria sido em vão se eu errasse aquele salto. Mas pelo menos eu ia morrer tentando. Eu respirei fundo e então eu saltei. O quê? Isso é real? Eu consegui! Eu dei um salto de 3 blocos na vertical! Você só ganhou mais 5 minutos de vida. Já sabemos qual é o seu destino. Prepare-se pra me atacar. O mestre parkour tinha razão. Tudo que eu fiz foi ganhar um pouco de tempo. Como é que eu consegui criar um salto que nem um mestre parkour poderia replicar? Se eu desse um salto fácil demais, o mestre parkour teria mais uma chance de me atacar. Eu tive sorte no último salto, mas não acho que eu vou conseguir sobreviver a mais um ataque do mestre parkour. Pro meu primeiro ataque, eu fiz um salto de 1 bloco com 360. Talvez, só talvez eu tivesse uma chance de vencer ele. Um 360? Eu nunca fiz esse salto, mas se você conseguiu, não deve ser difícil. Ah, garoto, ele nunca deu esse salto. Eu preciso que ele erre o próximo. O quê? Como? Quem dá um salto desse? Quem é você? Por algum milagre, o meu ataque contra o mestre parkour foi bem sucedido. Eu encontrei a fraqueza dele. Ele não consegue dar um salto com 360. Essa era a minha chance. Agora só tinha que caprichar no meu próximo salto. Pro meu próximo ataque, eu construí um salto de 2 blocos. Eu nunca dei esse salto antes, mas a minha vida estava dependendo dele. Eu dei o salto e aterrissei com sucesso num salto de 2 blocos com 360. Isso é ridículo. Como consegue dar esse salto? Eu assisti o mestre parkour tentar defender o meu Na verdade, não é ridículo, é impressionante. ataque. Só que, mais uma vez, o 360 foi difícil demais pra ele. Isso é impossível. Como você está me vencendo? Agora o mestre parkour e eu estávamos empatados com 2 corações. Bom, não é porque ele é um nível baixo do que você que ele não vai te vencer. A próxima pessoa a acertar o salto ganharia a batalha parkour. Eita. E aí, tá pronto para um salto de 3 blocos com 360? Não, eu me rendo. Você ganhou a batalha parkour. Pera, tá falando sério? Eu não acredito. Eu ganhei mesmo um mestre parkour. De alguma forma, eu ganhei a batalha parkour. Por ter vencido, eu vou te dar uma coisa pra te ajudar a subir de nível. E quem sabe se tornar um mestre parkour. Eu posso me tornar Não, o certo não é ele rebaixar de nível. um mestre parkour? O mestre me disse que o percurso para me tornar um mestre parkour era impossível. Mas ele tinha uma coisa que podia me ajudar no percurso. Ele pegou um item e jogou no chão. Quando eu fui pegar o item, eu me dei conta que era um totem de imortalidade. Ele me disse que em um momento do percurso teria um salto que eu não iria sobreviver e que eu saberia quando eu visse. Ele me disse para ir até o templo parkour para tentar encontrar esse salto. Então ele me falou para estudar o percurso e coletar o máximo de informações para que eu conseguisse superar esse salto. E que se eu conseguisse encontrar uma forma de superá-lo, eu poderia me tornar um mestre parkour.
Aquilo era loucura. Mais cedo naquele dia eu nem tinha ideia de que batalhas parkour existiam. E de alguma forma eu venci a minha primeira batalha. E não foi contra qualquer um, foi contra um mestre parkour. E naquele momento tinha uma razão real pra ir até o templo parkour. Tentar o percurso pra me tornar um mestre parkour. Eu não gostava de pensar na ideia de que aquele era o percurso pra subir de nível. E sim, que aquela era a única forma de chegar na parte superior do templo. Mas eu ainda não faria o percurso até o topo do templo. Não até eu ter comida suficiente pra recuperar os meus corações. E eu também precisava fazer minha tarefa diária. Eu quase arruinei tudo por ter ficado um dia sem trabalhar, então eu não faria isso de novo. A minha tarefa de hoje é alimentar os noobs. Eu me dei conta que depois de todo esse tempo sendo um profissional, eu ainda não cheguei a voltar à camada inferior dos noobs. Será que alguma coisa mudou desde que eu subi de nível? Quando se é um profissional na civilização parkour, se caímos, descemos de nível e nos tornamos noobs de novo. Mas ainda podemos descer a camada inferior, só que de um jeito diferente. Aquela foi a primeira vez que eu voltei àquela parte do templo desde que eu subi de nível. Como eu era um profissional, eu tive acesso a uma porta que eu nunca tinha visto antes. Aquela passagem me levou para uma enorme escada, que me levou de volta à camada dos noobs. Se eu errasse um dos saltos, com certeza eu ia morrer. Mas felizmente, saltos de um bloco se tornaram fáceis para mim agora que eu era um profissional. Quando eu terminei de descer as escadas, eu peguei tudo que eu precisava para completar a minha tarefa do dia. É muito doido pensar que até hoje eu sou o único noob que conseguiu completar o percurso e subir de nível. Mas a barreira que eu usei ainda deve estar lá, então alguém também deve conseguir um dia. Isso é muito doido. Eu costumava viver nessa camada. Aquela casa ali um dia foi a minha casa. E agora, como profissional, eu consigo ver daqui como realmente é lá em cima. Quando eu era um noob, eu era o único que morava aqui nessa vizinhança. Pelo menos o único que sobrou. Será que não tem mais ninguém morando por aqui? Oi, alguém em casa? Parece que não tem mais ninguém aqui. Será que alguém comprou a minha mansão? Vai saber, né? Olá, tem alguém aí? Tem, já tô indo. Ai, caramba, tem alguém mesmo morando aqui. Beleza, hora de organizar o teste. Vamos lá. Um salto de um bloco por um frango cru e um salto vertical de um bloco pelo bife. Cara, eu não acredito que eu tô fazendo esse trabalho agora. Beleza, checagem obrigatória de parkour. Ai, que ótimo, é você. Peraí, você é um noob agora? Não foi você que foi lá da minha casa entregar o salto parkour? Foi você mesmo. O que rolou, cara? O que acha que rolou, gênio? Você me deu uma gorjeta tão grande que eu acabei ficando desnorteado e caí na entrada da sua casa. Bom, cara, como você sabe, eu subi de nível, então você também pode. Beleza, agora você tem que escolher o seu salto. Tu acha mesmo que eu não sei o que fazer? Só deixa eu pegar minha comida em paz, cara. Aí, vendo você parado nessa posição, eu tô lembrando de uma coisinha. Peraí, acha mesmo que eu posso subir no ranking pra ser um profissional? De jeito nenhum. Você é um noob. Tá se achando o rei da cocada, né? Espera só até eu subir de nível. Ai, cacete! Será? Ai, que peninha. Agora ele vai ter que passar mais 50 anos na prisão parkour. Fazer o quê, né? Depois de ter alimentado os 2 noobs que moravam no meu bairro, eu fui pro bairro onde eu conheci aquele coroa. Pronto, cheguei. Foi muito estranho ele ter desaparecido assim do nada. Será que a essa altura ele já voltou pra casa? Mas quando eu cheguei na casa daquele coroa, vi o mestre parkour saindo de lá. Felizmente o mestre parkour não me viu. Por que o mestre parkour desceu até a camada dos noobs? E por que ele saiu da casa do coroa? Quando eu senti que a barra tava limpa, eu entrei na casa. Aquilo não podia ser uma coincidência. Aquela era a única casa que eu vi na minha vida que tem um quarto secreto. E agora o mestre parkour veio olhar aquela casa? Será que o mestre parkour sabe sobre o quarto secreto? Eu tentei passar pela porta secreta, mas tinha alguma coisa errada. A entrada não existia mais. Ela foi coberta. Eu tenho certeza que essa é a casa certa. Mas o mestre parkour deve ter vindo aqui pra bloquear a entrada. Eu comecei a pensar no porquê o mestre parkour teria feito aquilo, mas nada estava fazendo sentido pra mim. Mas naquela altura nada importava. Eu tinha terminado a minha tarefa diária, então era hora de ir até o templo parkour pra tentar o percurso e me tornar o mestre parkour. Pra entender qual era o salto impossível, voltei até a camada profissional e guardei o meu papel com a minha tarefa diária. E me preparei para escalar o templo parkour. Naquele momento eu só tinha uma preocupação, que era cumprir o percurso inicial para conseguir entrar no templo parkour. Eu não tava com medo de cair, e sim com medo de acabar desperdiçando meu totem de imortalidade. O mestre parkour disse que eu não sobreviveria ao salto impossível. Então se eu chegasse até esse salto sem um totem de imortalidade, toda a minha jornada até aqui teria sido em vão. Então fui escalando toda a parte externa do templo parkour até conseguir chegar ao topo. A maioria dos saltos eram saltos verticais de 2 blocos, mas na parte final tive que dar um salto de 3 blocos de distância. Naquele momento eu não poderia cometer nenhum erro. E foi então que eu dei o meu último pulo para conseguir entrar no templo parkour. É uma loucura pensar que nenhum daqueles saltos fazem parte do percurso para subir de nível. Aquele é o percurso real. Já de cara, só de olhar, eu vi blocos que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Mas eu já esperava por isso. Tem uma razão pela qual os profissionais não tentam esse percurso. E o motivo é que ele é muito perigoso. Pulo sobre cercas, pulo sobre escotilhas e pulos sobre escadas. Os saltos iam ficando cada vez mais difíceis
difíceis conforme eu olhava pra eles, mas eu tava lá pra subir de nível. Tudo que eu tinha que fazer era encontrar o salto impossível que o mestre parkour falou pra mim. Se eu encontrasse o salto e o estudasse como ele disse pra fazer, talvez eu tivesse uma chance de me tornar um mestre parkour. Eu subi até os saltos com cerca e ali começava de fato o percurso parkour. Se eu caísse daquela altura, eu iria de arrasta pra cima com certeza. E é claro, a primeira sessão era de saltos sobre cerca. Eu segurei o totem da imortalidade, então comecei o percurso parkour. Saltos sobre cerca era o meu maior pesadelo, mas até agora eu dei 3 saltos seguidos. Foi então que eu percebi que ali era o máximo que eu poderia chegar, porque enfim eu encontrei o salto impossível. Mas que tipo de salto é esse? Esse é um salto vertical de 4 blocos sobre cerca. Não tem como esse ser o caminho certo. Só que não tinha mais pra onde ir. Aquele era claramente o caminho certo, mas aquele salto era impossível. Bom, eu ganhei esse totem por um motivo. Eu tentei o salto, mas eu passei muito longe de acertar. E foi isso. Foi pra aquele momento que o mestre parkour me deu o totem da imortalidade. Eu espero mesmo que aquele seja exatamente o salto que ele me falou. Então eu tinha que estudar aquele salto. E eu sabia exatamente como fazer isso. Felizmente foi o meu vizinho que estava trabalhando no serviço de entregas parkour. Aí eu preciso que você construa um salto pra mim. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, pra você construir o salto, a gente vai ter que subir lá em cima. Ah, vizinho, é sério que tu vai me fazer subir até lá, vizinho? Ah, não se preocupa, vai ser molezinha, vem comigo. Eu levei o meu vizinho pro topo do templo parkour e mostrei pra ele qual salto que eu queria que ele construísse. Como o salto era complicado, ele utilizou um bloco que copia todos os blocos que ele for apontado. E depois de pagar pelo serviço, eu finalmente tenho o salto impossível dentro da minha própria casa. Agora eu posso estudar aquele salto todo santo dia. Eu notei que aquele salto era um salto de 3 blocos na vertical, mas por ter uma cerca se transformava em um salto de 4 blocos. Ele era mesmo impossível, mas tinha alguma coisa que eu não estava prestando atenção. Eu não tinha como praticar aquele salto, porque mesmo estando dentro de casa, se eu caísse eu levaria dano. Então tentar aquele salto não era a melhor opção. Ah, isso não tá fazendo sentido. Quer saber, eu penso nisso amanhã. E quando eu ia descer, eu acabei escorregando. Não! Não tenho um pressentimento bom. Então é isso, né, rapaziada? Esse aqui é meu canal, ajuda muito grande. Então é isso, né, rapaziada? Falou, rapaziada.